Amados irmãos e irmãs, paz e bem, continuamos o nosso retiro quaresmal. Ontem falamos sobre o rito do sacramento da penitência, do sacramento da confissão, e hoje gostaria de retomar um pouco a conversa de ontem, aprofundando um pouco o tema do pecado. Antes de começar a nossa reflexão, gostaria de ler um trecho de um bispo do quinto século, chamado Rabula de Edessa. Rabula foi bispo de Edessa. Conforme a tradição cristã, Edessa foi o primeiro reino que tornou-se totalmente cristão. Não foi o Império Romano, foi Edessa. Porque o rei de Edessa tinha lepra e teria mandado uma carta para Jesus, perguntando se Jesus podia vir até Edessa para visitá-lo. E Jesus teria respondido com a carta dizendo que não poderia ir por conta da missão, mas que um dos apóstolos seria enviado. E depois um dos apóstolos foi a Edessa, curou o rei, e aquele rei converteu-se, e todo o seu reino também tornou-se cristão. Bom, bispo de Edessa, do quinto século, Rabula escreveu muitas coisas belas, inclusive sobre a Virgem Maria, mas hoje gostaria de recitar alguns trechos do hino de Rabula sobre a penitência. Ele diz o seguinte: Tu és rico em graça e misericórdia, e purificas a todos os pecadores de suas faltas. Purifica-me com o isopo, tem piedade de mim, faz-me graça com tua misericórdia, como ao publicano e aos pecadores. Ó Cristo, que acolhes a todos os que fazem penitência, Redentor do gênero humano, salva-me em tua misericórdia. Salva-me, tem piedade de mim. Ele diz, quem poderá devolver minha primitiva beleza, senão tu? A primitiva beleza, a beleza do Gênesis, que o homem perdeu com o pecado. Que é o sábio dos criadores, tu que me moldastes desde o princípio, a tua imagem e semelhança, livremente eu me tornei um cúmplice do demônio e escravo do pecado. Livra-me agora, Senhor, em tua misericórdia, tende piedade de mim. Não quero ser consumido pelo fogo. Eu que muitas vezes tomei como alimento o teu corpo e o teu sangue. Não quero ser precipitado nos infernos, porque tu me revestistes com a túnica do batismo. Concede-me a graça, concede-me a tua graça, e na tua piedade cura os meus pecados. Glória a ti, Senhor. Eu traduzo antes, mas depois na hora, às vezes vem outras palavras que são mais adequadas para a tradução, e a gente vai traduzindo esses textos antigos que não temos ainda tradução para o português, não é? Muito bem, mas hoje eu queria também, no início desse contato, saudar e acolher a todos vocês que fazem parte dessa caminhada espiritual, rezar por todos os que estão doentes, né, vivendo esse momento tão trágico da Covid-19 no nosso país. E no início dessa reflexão, antes de entrar no tema mesmo, né, o que é o pecado, gostaria de dizer ainda algumas palavras que podem servir para o exame de consciência, para uma boa confissão. Ontem eu falei de vários pontos, né? Falei dos mandamentos, da vivência dos mandamentos da igreja, de tudo mais. E hoje gostaria de dizer uma palavra que pode ajudar a fazer uma boa confissão, e seria a leitura do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2, que é a revelação e a mensagem às 7 igrejas da Ásia. Porque no lugar dessas 7 igrejas da Ásia, você pode pensar em você mesmo e se colocar aqui, no lugar destas igrejas, porque são pecados de ontem e pecados de hoje. Vamos tomar alguns exemplos.
Na mensagem a Éfeso, Apocalipse capítulo 2, se diz assim. E primeiro ele começa elogiando e depois ele levanta algumas coisas que aquela comunidade precisa crescer, precisa melhorar, precisa progredir, precisa evoluir. Vamos direto ao assunto, capítulo 2, versículo 4. Tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. E aí ele começa dizendo uma coisa interessante, né? Eu conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência, faz vários elogios, não pode suportar os maus. Então o problema aqui está, que essa comunidade de Éfeso tinha um grande zelo, porém aos poucos ela foi mantendo foco no defeito, no pecado alheio, criticar o pecado alheio, um combate ferrenho ao pecado alheio, e perdeu o primeiro amor. Perdeu a graça da leveza do primeiro amor, porque se colocou como juíza dos outros, da vida alheia. E nós não somos juízes da vida alheia, não é? Então aqui existem dois problemas dessa primeira comunidade, que podem ser problemas da nossa vida também. Quando nos achamos muito santos, isso foi o problema que Jesus enfrentou com muitos fariseus, com muitos doutores da lei, digo melhor, que se achavam preparados demais e julgavam demais os outros. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A mensagem é: conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico. E também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Aqui se trata de um conflito que existe entre as primeiras comunidades e as sinagogas, não é? Então, qual é o grande pecado? O pecado é negar a fé. Negar a fé, abandonar a fé por medo. Abandonar o amor a Deus, abandonar a igreja de Cristo por medo ou por um engano qualquer, ou por uma oferta qualquer, não é? Terceira comunidade é Pérgamo. Diz assim: tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balac a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos. Quer dizer, dentro das comunidades, daquela comunidade em particular de Pérgamo, havia pessoas que praticavam certas heresias e levavam outros a praticar também as heresias. Então está muito atento dentro da vida da comunidade a não entrar em grupinhos. Às vezes a gente imagina, fulano de tal está muito bem, porque está numa pastoral, mas se aquela pastoral não estiver em plena comunhão com a igreja, não estiver procurando viver a sua fé, não estiver realmente vivendo os mandamentos, não estiver lendo a palavra, meditando, levando a sério a sua vida, não quer dizer que a pessoa esteja bem. Porque só o fato de ser batizado, se a pessoa não está vivendo a sua fé, não é? Depois vem a mensagem à próxima igreja, que é Tiatira, né? Ou Tiátira, como depender da tradução, né? Do grego. Então, conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e tua persistência. As tuas últimas obras que exercem que excedem as primeiras. E aí ele vai tratando da vida daquela comunidade e fala dos pecados. Ele diz que tem uma mulher no meio daquela comunidade que se diz profetiza, que seduz os filhos de Deus e ensina-lhes a praticar imundícies, comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Imundícies aqui se trata de adultérios e coisas desse tipo, é assim que João fala, né? No versículo 21 ele esclarece. Depois fala a igreja de Sardes, e aqui está um outro pecado, né? A gente sempre tem que se examinar, né?
És considerado vivo, mas estás morto. Seja vigilante, consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então, quando nós imaginamos que estamos bem vivos na fé e às vezes não estamos bem mortos, não é? Aqui está uma reflexão muito interessante para a gente pensar sobre as nossas ações, se elas estão de acordo com o Evangelho ou não. Depois a mensagem à igreja de Laodiceia, que diz, não és nem quente nem frio. Pois se não és nem quente nem frio, não tens nada para oferecer, não escolheste o teu espaço, o teu lugar. E dizes, sou rico, pois faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ter essa consciência de que nós somos necessitados da misericórdia de Deus e estamos sempre neste meio aqui, tocados pelas infelicidades, misérias, pobreza, cegueira, nudez espiritual, tudo isso. Eu repreendo e castigo aqueles que amo, reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Um texto conhecidíssimo, eis que estou à porta e bato, né? E fala da repreensão de Deus e dos caminhos que Deus nos oferece. Pois bem, o que é o pecado na Bíblia? No livro do Gênesis nós encontramos o primeiro pecado, né? O primeiro pecado, o que é o pecado? O pecado é um engano, na verdade, né? Normalmente a pessoa faz uma coisa pensando que esteja certa quando não está. Ou pode ser ainda que, diz o Novo Catecismo, o pecado mesmo é quando a pessoa sabe que está errado e faz mesmo estando errado. Sendo livre, tendo liberdade para escolher, escolhe o que está errado. E aí isso dá uma reflexão e uma discussão muito profunda com o mundo e com o campo da psicologia, da psicanálise e tudo mais, né? O que é um ato realmente livre? Não vamos entrar nessa discussão, né? Não é o nosso foco. Pecado. Pecado é ruptura com Deus. É o homem que rompe a amizade com Deus. É o homem que rompe também com a sua natureza. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, ele rompe com a sua natureza, ele estraga a imagem de Deus que ele é, né? O pecado é sempre uma falta, uma iniquidade, uma rebelião contra Deus, mas é, antes de tudo, um engano. O pecado é uma obra de liberdade do homem. Deus deu ao homem liberdade, inclusive para errar. Bom, Eva, quando está diante no primeiro pecado, está diante do fruto da árvore, tem algumas coisas que vale a pena a gente examinar daquele texto, rapidamente. Ela viu que o fruto era bom para ser comido, era agradável aos olhos e era desejável para alcançar sabedoria. Então, qual é o critério de julgar aqui de Eva? Bom para comer, quer dizer, é o senso, né? A gula, a comida. Agradável aos olhos, então, de novo, o senso, a sensibilidade. Então, ela não é uma pessoa, não se apresenta como uma pessoa sábia, porque ela julga a realidade de acordo com os sentidos somente. E a realidade não pode ser julgada só de acordo com os sentidos, os 5 sentidos, mas existe ainda a consciência, né, a razão, e existe ainda a afetividade, né, a alma, e por último, há aquilo que os antigos chamavam de intuição, que se aloja nos rins, né, na mentalidade bíblica. A intuição mais profunda, não é? Então ela teria pecado por falta de sabedoria, porque o seu julgamento era parcial. Ela conversava apenas consigo mesma. Quer dizer, esse fruto é para mim, ou será para mim, para meu marido, é bom para comer, é agradável aos olhos, etc. Então, é um diálogo que ela trava somente com ela mesma. Ela não escuta Deus. Por isso que ela acaba pecando. Ela vê o pecado como algo agradável. E ela não faz uma reflexão crítica
das consequências de comer aquele fruto que tinha sido proibido por Deus. Então, na Bíblia, o pecado de Adão é desobediência. Querer ser como deuses, diz o texto, conhecedores do bem e do mal, juízes da própria existência. Depois a Bíblia vai apresentando vários outros pecados. O pecado de Caim, que mata Abel, o pecado do bezerro de ouro, da ingratidão e da idolatria, que aparecem ali também. Então, pecado, toda vez que o homem peca, ele peca de livre e espontânea vontade. O pecado é aquilo que é cometido de maneira livre. Se não houve liberdade suficiente, então ali não houve pecado. E aí entram muitas questões seríssimas da vida, questões profundas da vida, que eu não vou aprofundar aqui, mas daria um livro, todas essas questões que tem a ver com sensibilidade, com culpa, com herança afetiva, herança pecaminosa dos pais, dos avós. Há tanta coisa aqui que podia ser conversada, né? Então, mas o pecado, no Catecismo diz que é tudo que a gente faz sendo livre, nós escolhemos o erro. Dentro da nossa liberdade, escolhemos o errado. Jesus tem um contato com os pecadores que expressa e externa a misericórdia de Deus. Jesus é misericordioso. Porém, não é conivente com o pecado. Quando ele perdoa aquela mulher pecadora, ele diz, vá em paz, porém, não torne mais a pecar. Quer dizer, faça um esforço. Faça um esforço porque o pecado destrói o ser humano. E você estava se destruindo. Então agora, procure viver na vida e na graça. Quais são as consequências do pecado? As consequências do pecado são muitas. Primeira consequência é a vergonha. Adão e Eva ficam envergonhados. Quando Deus chega ao paraíso, eles se escondem. Adão, onde é que você está? Pergunta Deus. Ele diz, estou escondido porque estou nu. É uma das consequências. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, padre, eu não gosto de ir à igreja porque eu me sinto tão pecador, as pessoas sabem do meu pecado público, e quando vou, fico no último banco, fico lá fora, porque me sinto tão pequeno, tão pequena. Bom, é humildade, né? Mas é também um pouco de vergonha pelo pecado. E que bom, é sinal que a consciência está viva, não é? Ruim é quando a pessoa tem a consciência relaxada, que não consegue perceber-se pecando e errando. O pecado deixa ainda angústia, porque ele traz sempre consequências negativas. E a pessoa fica angustiada porque ela imagina, qual será a consequência desse meu pecado? Eu prejudiquei a mim, a fulana, a Beltrano, como será que eu vou pagar este mal feito, não é? O medo também é uma consequência do pecado. A perca do paraíso. Adão e Eva perderam o paraíso. Mas o paraíso aqui tem um sentido muito amplo, muito simbólico. Perder o paraíso aqui significa perder aquilo que ele é, como é que a gente pode dizer? Perder o seu paraíso. Uma amizade boa pode ser o seu paraíso. Uma vida matrimonial saudável, uma casa tranquila, um lar feliz é um paraíso. E você pode perder o lar feliz e o paraíso quando você peca. Você às vezes se envolve com uma mulher ou outra pessoa e se esquece da sua esposa. Então você está colocando o seu paraíso em perigo. Você está colocando o seu paraíso em perigo. Do mesmo jeito, uma boa amizade, um bom emprego é um paraíso também. Então, nós às vezes, por causa do pecado, perdemos o paraíso. Uma das consequências do pecado é essa, perder o paraíso. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. A consequência por excelência será a morte. Distanciamento de Deus e tristeza. E vamos agora citar um padre da igreja, não é? São João Crisóstomo diz, no terreno do pecado nascem doenças, vícios e sofrimentos. Então, repito o que São João Crisóstomo diz. No terreno do pecado nascem doenças, vícios e
sofrimentos. Essas são consequências do pecado. Doenças, às vezes, né? Vícios e sofrimentos de todo tipo, diz o velho São João Crisóstomo. E claro que estamos partindo de um ponto de vista do pecado a partir da Bíblia, não é? Mas o direito romano antigo influenciou de modo muito forte o modo de conceber o pecado. O pecado seria transgredir uma lei. Mas há um teólogo italiano que eu gosto muito, leio muito, e ele diz assim, que o pecado, além de infligir uma lei, seria mais do que infligir uma lei, seria não corresponder ao amor de Deus e ao amor do próximo, porque em última análise nós fomos criados para amar. Talvez o pecado é sobretudo não treinar a vida para amar. Não é? Interessante, gente. Esses dias eu estava pensando nos grandes combates, né, da nossa vida, nos grandes combates que a gente trava no dia a dia. E aqueles 8 pensamentos malvados que eu falei aqui, né, naquele dia, servem para a gente pensar o quanto a nossa vida é feita de combates mesmo. E se a gente não se cuida, a gente acaba caindo. Porque um pensamento malvado, ele funciona, o demônio procura fazer, como uma goteira numa lata. Tum, tum, o tempo inteiro. Porque o demônio não tem pressa. Ele não tem pressa nenhuma. Vai jogando veneno no contra-gotas. E vai semeando pensamentos esquisitos sobre a vida, sobre Deus, sobre o próximo, sobre os seus amigos, sobre o seu matrimônio. Ele vai procurando semear pensamentos negativos a contra-gota, sem nenhuma pressa. E se você não tiver cuidado, você acaba caindo, não é? Pois bem, continuando as consequências do pecado. No Novo Catecismo, eu tenho em mãos aqui, o Catecismo da Igreja Católica, ele apresenta algumas consequências. Primeiro, ele diz, há um desvio, né? Um desvio da natureza humana e um apego prejudicial às criaturas, porque o próprio Agostinho, na sua obra Confissões, ele fala que amava mais as criaturas que ao Criador. Ele diz, e aí residia um erro grave, não é? Consequência do pecado, privação da comunhão com Deus. O homem se distancia de Deus, não se sente mais próximo. Privação da semelhança com Deus, privação da vida eterna, porque a vida eterna, a gente imagina só o céu, né? O futuro depois da morte, mas a vida eterna já começa a ser experimentada aqui. Nós já experimentamos, de alguma maneira, a vida eterna nos sacramentos, na leitura da Bíblia, da meditação. Precisamos estar atentos a isso. Então, privados da vida eterna, entregues aos vícios e às más inclinações, é uma consequência do pecado, é a degradação da pessoa, não é? Uma vida debilitada, uma pessoa frágil, que cede facilmente, uma vida debilitada. Pois bem, meus irmãos, para concluir essa pequena reflexão sobre o pecado, eu gostaria de trazer presente, não faz parte do mundo da patrística, mas faz parte dos grandes escritores da igreja, uma página de São Tomás de Aquino, quando ele fala da chamada reforma interior, o combate, né, que temos que travar, e daquilo que eu dizia, a quaresma é um tempo para arrumar a sala interior, a casa interior, que é o coração. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Romanos 12, 2. O que se proíbe é a conformidade com este mundo. Não vos conformeis com ele, isto é, com as coisas passageiras, pois este mundo é como uma medida das coisas que passam com o tempo. Um homem conforma-se com as coisas transitórias quando, por afeto, adere a elas amorosa e voluntariamente. Também se conformam com o século, com o tempo presente, com o mundo,
aqueles que imitam a vida dos mundanos. Eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. É o que eu falava agora há pouco. Quer dizer, o único critério de Eva foram os seus sentidos. Ela deixou-se ligar pelos sentidos. A mesma história da mulher que encontrou com Jesus, a samaritana que encontrou com Jesus ao meio-dia. Jesus disse: foste casada, tiveste 5 homens, digo melhor, tiveste 5 homens e o que tens não é teu. Foste casada com os sentidos, quer dizer, até hoje você se deixou reger apenas pelos sentidos, pela vontade, pelos prazeres, e agora é hora de reformular-se, é hora de repensar a sua vida. Somos convidados a empreender, diz Tomás de Aquino, uma reforma de nosso homem interior. Quando é dito: transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Espírito aqui significa a razão, considerada enquanto faculdade pela qual o homem faz seus juízos e a respeito daquilo que deve fazer. No homem, como Deus o criou primeiramente, essa faculdade existia em toda a integridade e vigor do que poderia necessitar. A Sagrada Escritura nos conta de nossos primeiros pais que Deus encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Mas, pelo pecado, essa faculdade diminuiu em poder e, por assim dizer, envelheceu, perdendo sua beleza e seu esplendor. Aquilo que eu dizia agora de Rabula de Edessa, né? Que fazia aquela prece pedindo a Deus que desse a ele a graça de voltar a ter a beleza que o homem tinha no livro do Gênesis, o primeiro homem. E eu vou terminar com esse parágrafo. O apóstolo nos adverte: formemo-nos de novo, isto é, recobremos aquela integridade e excelência da razão que uma vez possuíamos. Isso pode de fato ser recobrado através da graça do Espírito Santo e deveríamos, portanto, fazer uso de todo esforço para participar dessa graça. Aqueles que não têm tal graça, que a obtenham, e aqueles que já a ganharam, que progridam e perseverem fielmente. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, diz o apóstolo Paulo. Transformai as ações exteriores, o que significa pela renovação do vosso espírito, de acordo com a novidade da graça que recebestes internamente. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa live de hoje está chegando ao fim. Agradeço a todos que nos acompanharam. Hoje falamos sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado, no Novo Catecismo, uma breve palavra, o pecado na Bíblia, a partir do pecado de Eva e de Adão, e depois as consequências do pecado. Pronto. Foi isso que nós tratamos hoje. Amanhã nós vamos falar sobre reconciliar. A partir daquele texto do apóstolo Paulo: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo vos rogo. Bom, vamos trabalhar aquele texto e nos padres da igreja o que significa essa palavra reconciliar. O que nós podemos recavar do mundo antigo, das antiguidades cristãs, essa palavra do mundo também da vida monástica. Acho que amanhã é bom a gente tocar um pouco mais na vida monástica, hoje nós não tocamos, mas o tema do pecado está muito presente nas reflexões dos antigos monges, mas amanhã nós retomamos com essa consciência de que devemos tocar também nos apoftegmas dos antigos monges e na vivência deles, né? E também nas questões práticas do dia a dia. O que significa reconciliar-se com Deus no dia a dia? O que significa na sua vida, na minha, reconciliação? Reconciliação consigo mesmo, com Deus, com o outro, né? Reconciliai-vos com Deus. E amanhã, quando tratamos de reconciliação, retomamos de novo o tema da conversão a partir dos Santos Padres da Igreja. E assim fechamos essa parte, que aí segunda-feira nós poderemos falar de 2 conversões em particular, que são belíssimas: a conversão do apóstolo Paulo e a conversão de Agostinho de Hipona. 2 conversões que a gente podia tratar na segunda-feira, Bíblia e patrística, né? Tratar dessas 2 conversões na segunda-feira, tá bom? E aí fazer uma ponte também para falar sobre a nossa conversão, sobre as grandes conversões nos dias de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja de todos os males. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado pela companhia, muito obrigado mesmo a todos. E amanhã nos vemos de novo.